eu muito cedo, ainda na infância, eu percebi o chamado que Deus tinha comigo na área da palavra. Foi muito nítido para mim que Deus tinha um chamado comigo na área da palavra. Então, tudo que eu fiz na vida até hoje, com o meu tempo e dinheiro, eu foquei no meu dom. Tá? Você precisa focar o seu tempo, o seu investimento no seu dom. Por exemplo, eu fiz teologia. Eu fui fazer o bacharel em teologia. Era o meu dom. Fui focar no meu dom. Fui fazer uma faculdade secular. Fiz psicologia, porque eu entendi que agrega valor no meu dom. Eu fiz curso de locutor. Fiz um curso de locução. Porque eu entendia que me ajudaria a falar melhor. Então, eu fiz um curso nessa área. Eu fiz coach. Não foi barato quando eu fiz, mas eu paguei o curso. Fiz o curso de coach. Porque eu entendia que me ajudava dentro da minha área. Então, tudo que eu fiz até hoje com meu tempo e dinheiro, eu foquei no meu dom. Eu faço cursos, eu vou para Israel todos os anos. Toda vez que eu vou a Israel, eu estou indo na terra da Bíblia. Então, tudo que eu faço com dinheiro, eu foco no meu dom. Eu foco no meu talento. Eu foco no que Deus me chamou para fazer. Então, irmão, você não pode ser mais ou menos em tudo. Sabe o que é uma pessoa mais ou menos em tudo? Ele é uma pessoa que não é bom em nada. Um mais ou menos em tudo é um que não é bom em nada. Por exemplo, é mais ou menos pintor. Aí você chama para ir na tua casa pintar, aí faz o serviço. Não fica bem massado, fica feio, você tem que chamar outra pessoa para poder consertar o que ele fez e acaba pagando 2 vezes. Por quê? Porque ele é mais ou menos pintor. Ah, fulano é mais ou menos mecânico. Aí você bota para o serviço do teu carro, descobre que não ficou bom. Aí tem que levar em alguém para poder consertar o que foi feito. Por quê? Porque a pessoa é mais ou menos mecânico. Irmão, você precisa focar numa área, focar no que você quer, focar no que você ama fazer, focar no que está o teu dom e o teu talento. Tá? E eu vou te dar uma pista. O teu dom, o teu talento, ele está naquilo que quando você faz, pode até parecer fácil fazer, mas é fácil para você, porque você foi chamado para aquilo. Quem olha você fazendo parece simples, parece fácil, mas porque você foi chamado para fazer aquilo. Ó, vou dar um exemplo simples. Ó, a gente fez uma caravana para Israel uma vez e a gente sempre faz um passeio no barco no Mar da Galileia. Chegamos lá numa ocasião, o cantor tem um barco que o dono dele é um judeu, mas é cristão, ele é messiânico, ele é convertido a Jesus, ele crê em Jesus, serve a Deus. E ele canta hinos em hebraico e português, hinos que a gente conhece, como aquele Santo, Santo é o Senhor Deus. Ele vai lá e começa a cantar em hebraico, Kadosh, Kadosh, Adonai Elohim Tsevaot Ahuiulasei. Ele começa a cantar a música em hebraico. Aí o pessoal ama, é lindo, é tremendo. Aí o que acontece? Tem uma vez que a gente foi fazer uma caravana para lá, e ele não estava lá. Aí o guia tentou fazer igual ele faz, o que estava com a gente, vindo do Brasil. Repita comigo, Adonai, Adonai. Irmão, ficou totalmente horrível. Aí você olha assim, pô, mas é tão simples o outro fazendo, mas é porque ele foi chamado para aquilo. É simples para você, porque é o teu dom. Você foi chamado para fazer isso. Então, o teu dom é aquilo que quando você faz, parece fácil. Mas porque você foi chamado para fazer aquilo. Mas se outra pessoa tentar fazer, não consegue fazer igual. Porque não é o dom dela, não é o chamado dela. Então, guarda essa lição que eu estou te dando aqui, é uma lição bem preciosa. Sabe? Em vez de você gastar dinheiro com coisas que daqui a pouco você para no meio do caminho, você descobre que não é a tua área, não é o que você queria, foca no teu dom. Aí vem a pergunta-chave, mas qual é o meu dom? Você tem que descobrir o que você nasceu para fazer. O que você nasceu para ser? Você tem que descobrir isso. Quando você descobre isso, acabou. Esse é o caminho. Tá? Então, eu muito cedo, eu tive a felicidade de descobrir qual é o meu dom. A verdade, essa descoberta aconteceu com 12 anos de idade. Com 12 anos eu sabia que Deus tinha me chamado, que eu nasci para pregar e para ensinar a palavra. Eu não fui chamado só para pregar, eu fui chamado para pregar e para ensinar. Eu sabia que eu fui chamado para isso. Você tem ideia, pessoas me procuravam quando eu tinha 16, 17 anos para pedir conselho, para conversar, abrir o coração. Sempre fluiu em mim esse tipo de unção para sabedoria, para ensinamento, para instrução,
para conselho, para pregar, para ensinar a palavra. Entendeu? Às vezes eu olho para um texto da Bíblia, eu estou olhando, daqui a pouco começa a vir na minha mente o tópico, o esboço, a revelação. Isso é o dom. Então, cada um tem que estar dentro do seu dom, dentro do seu chamado. E a partir daí, você descobriu o que você nasceu para ser, focar o teu tempo, o teu dinheiro dentro do seu dom. Guarda essa lição que eu estou te dando, porque é muito precioso que eu estou te falando isso aqui. Tá? Vai te fazer aborrecimentos, gastar dinheiro em vão, em coisas que você não é feliz e não nasceu para ser nem para fazer, tá? Vamos orar a Deus. Eu precisava dar essa palavra aqui, senti de dizer isso. Eu tenho certeza que para alguém essa palavra pode ter sido importante. A irmã André colocou aqui, mas o talento físico pode ser agradável na obra de Deus? O talento físico, claro, irmã. Eu conheço pessoas que, por exemplo, são pedreiros, construtores, que dedicam um dia na semana da sua profissão para honrar a Deus. Eles ajudam na igreja, no que a igreja precisa, constroem casas de pessoas pobres da igreja, viúvas, etc. Pessoas que são engenheiros, etc., qualquer área, e dedicam um dia no mês, um final de semana, por exemplo, no mês, só para a igreja, só para focar, para glorificar Deus com o seu talento. Então uma pessoa pode glorificar a Deus com o seu talento, com a sua profissão. É possível, é necessário e é importante. Que Deus levante pessoas vocacionadas por Deus e que usem o seu talento para poder glorificar Jesus e tocar no coração de pessoas. Vejam que um dos caminhos que muitos missionários usam para poder entrarem em países fechados para o evangelho, países que não aceitam o cristianismo, é justamente, por exemplo, a medicina. Buscam caminhos alternativos como assistência social para poder justamente conseguir entrar. Não sei se você sabe, a maior igreja do Oriente Médio fica no Egito. A maior igreja de todo o Oriente Médio fica no Egito, fica no Cairo. O pastor dessa igreja é o pastor Samuel Maurice. É uma igreja que tem 5.000 membros. 5.000 membros. Essa igreja é uma igreja presbiteriana, fica no Cairo, e esse pastor tem um trabalho fantástico para ajudar pessoas. Ele tem clínica, asilo, creche, dá comida todo dia para centenas de pessoas. E devido ao trabalho fantástico que ele faz, isso fez com que ele fosse muito respeitado e querido. Então, guardem bem. São lições preciosas, tá? Então, o seu dom, o seu talento, a sua vocação deve glorificar a Deus. Vamos orar a Deus e eu vou retomar aqui. Perdão, eu comi há pouco. Eu estou meio engasgado. Eu quero orar com vocês. Irmã Márcia Lopes. A paz do Senhor, irmã Márcia. Tá. Vamos orar a Deus. A Nádia de Oliveira também, paz. Vamos orar a Deus. Senhor, te agradecemos por estarmos juntos aqui essa noite. Glorificamos o teu grande e excelso nome. Ó Deus, te adoramos porque em ti os pecados são perdoados. Em ti vidas são transformadas. Em ti, Senhor. Teu nome é Já. Tu é o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus de perto e de longe. E eu quero glorificar a Ti nessa noite por tudo em nome de Jesus. Amém. Nós temos aí agora, tem pouquinha gente hoje. Hoje é domingo, né? Muita gente acaba ficando voltada para os cultos da sua igreja. Tem uma média de 40 pessoas, bem pouquinho ainda. A gente costuma ter aqui umas 100 pessoas, mas vamos lá. Gente, nós estudamos aqui o capítulo 24 do livro, capítulo 24 de Mateus. O capítulo 24 de Mateus é um capítulo muito importante e é impossível você estudar sobre a volta de Jesus, a grande tribulação, arrebatamento, sem que você passe por Mateus 24. Nós vimos bastante do capítulo 24 de Mateus até aqui. Nós vimos a advertência para a igreja. Aqui em Mateus 24 vai aparecer o tempo da igreja. E ele vai usar uma simbologia muito interessante. Jesus vai usar um termo para poder definir esse tempo que eu e você estamos vivendo, o tempo da igreja. Ele vai chamar esse tempo de princípio de dores. Ou seja, é uma figura da gravidez. Ou seja, chegou o tempo do parto. E as contrações e as dores são o sinal de que está prestes a dar à luz.
Olha que ilustração fantástica Jesus vai utilizar. Jesus vai pegar essa situação de uma mulher que começa a sentir dor e está prestes a dar à luz, para mostrar que nós estamos vivendo nesse tempo profético, o tempo da igreja, as dores de parto. Esse tempo que nós estamos vivendo, marcado pelos quais sinais, nós vimos aqui no capítulo 24, a partir do versículo 4 em diante, nós vimos isso até o versículo 13. Ele vai mostrar esse tempo marcado por guerras e rumores de guerra, é o que mais vemos hoje o tempo todo. A Coreia do Norte não deixou mentir. Ele vai mostrar que nesse período se cumpriria a profecia de nação contra nação, reino contra reino. Isso já aconteceu. Tivemos a primeira e a segunda grande guerra mundial. Ele vai falar de pestes, e é incrível isso, porque ao longo dos séculos, olha de 500 anos para cá, peste bubônica matou milhões de pessoas na Europa. Em 1918, a gripe espanhola matou também milhões de pessoas, há 100 anos atrás. Aí de lá para cá, epidemias atrás de epidemias, até que vem, mais recentemente, ebola, né? Gripe suína, H1N1, vem dengue. A dengue, eu tive dengue em 97, ninguém nem sabia o que era dengue. Hoje tem tipo 1, 2, 3, 4. Chikungunya, Zika vírus. Tá entendendo? Então, na verdade, quando a Bíblia fala de pestes, isso tudo já vem se cumprindo, já está acontecendo. O coronavírus é mais uma, já está acontecendo. Então, independente de qual tenha sido a razão, a causa, quem ou como isso chegou, a Bíblia já tinha revelado que aconteceriam como sinais nesses tempos, antes do arrebatamento, nesse tempo de princípio de dores, pestes. Estão se cumprindo, tudo está se cumprindo. A Bíblia fala de terremotos, no plural, e cada século que passa tem mais terremoto do que antes. O século XX foi o que teve mais terremoto na história da humanidade. Tudo está se cumprindo. Nós vimos também as marcas, as características do homem, da humanidade, além dos sinais. A Bíblia diz que nesse tempo as pessoas se odiariam, se trairiam uns aos outros, a igreja seria perseguida. Isso desde que Jesus fundou a igreja, perseguições vieram, perseguições chegaram, perseguições em épocas foram mais fortes do que outras. Isso sempre aconteceu, tudo está se cumprindo. Só para você ter uma ideia de como a profecia assombrosamente se cumpre, eu pergunto a você, quem é o grupo no planeta mais perseguido? Não há dúvida, cristãos. O cristianismo é hoje o maior perseguido social no planeta Terra. Veja que agora, em meio à pandemia, na China, eles estão destruindo templos. Agora, enquanto estamos falando aqui agora. Veja que em Cuba, eu tive em Cuba. Em Cuba não se pode construir igrejas. As igrejas que existem em Cuba são as que já existiam na Revolução de 59. O que podem fazer é o que eles chamam lá de casa-culto. Ou seja, cultos nas casas, mas os templos físicos só os que já tinham. Então, a igreja sempre foi perseguida. As perseguições sempre vieram. Outra coisa, ele vai dizer que esse tempo que nós estamos vivendo, de princípio de dores, outra marca, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a iniquidade se multiplicaria. Olha só, a multiplicação da prática do pecado. Ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, nós estamos vivendo profeticamente um tempo, as pessoas dizem assim, mas e os escândalos? Olha, a Bíblia diz, é mister que venham os escândalos. Por quê? Porque nós vivemos um tempo de multiplicação da iniquidade. Isso não quer dizer que o desejo de Deus é que as pessoas pequem. Não. Isso significa que Deus já sabia que isso ia acontecer. São coisas diferentes. Você pode aconselhar um filho a não casar com alguém. E dizer, filha, por exemplo, filha, não casa com fulano. Fulano não é bom. Você já percebeu as características daquele rapaz. Você já analisou e já viu que há uma grande chance da sua filha sofrer muito.
e você diz, filha, ele vai te fazer sofrer. Esse cara não presta, não casa. Aí não quer dizer que você deseje que aquilo aconteça. Significa que você já viu e percebeu e tudo indica que vai acontecer. A sua experiência lhe mostra isso. Então, quando Deus fala que haveria multiplicação da iniquidade, não significa que Deus deseje, mas significa que Deus já viu. Ele não planejou, ele viu. São coisas diferentes. Então nós vivemos profeticamente hoje um tempo de multiplicação da iniquidade. Pessoas que falam de Cristo, mas que são capazes de coisas assombrosamente terríveis. Pessoas de caráter ruim, testemunho duvidoso, que não falam e vivem aquilo que falam, que não falam a verdade, que mentem, que enganam, que amam o dinheiro, que amam mais os deleites, o prazer dessa terra, as coisas desse mundo. Ele vai dizer que outra coisa que marcaria esse tempo que nós estamos vivendo, que é uma consequência justamente dessa multiplicação da iniquidade, ele diz, o amor de muitos esfriará. Então uma outra característica desse tempo que nós estamos vivendo é o esfriamento do amor. Que amor é esse? É o mesmo que Jesus percebeu esfriar na igreja de Éfeso, no capítulo 2, lá do livro do Apocalipse, na primeira das 7 cartas. Ele disse, tenho contra ti, porém, que deixaste o teu primeiro amor. Sabe, eu quero convidar você nessa noite a olhar para dentro de você. Eu pergunto, o que adianta você ter conhecimento sobre as profecias? De que adianta você ter informações e ter uma visão definida teológica? De você olhar para alguém e falar assim, não, eu sou pré-tribulacionista, não, eu sou mid-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, eu sou amilenista. O que adianta você ter conhecimento técnico, teológico, conhecer termos, expressões, mas se você realmente não sente o amor de Deus, que compunge, que move a gente, sabe? Aquele quebrantamento genuíno, aquela vontade de servir, aquela saudade da casa de Deus, aquela, sabe, do alegreme quando me disseram vamos à casa do Senhor, aquela emoção e alegria de pegar o pão e o cálice da ceia, sabe? Aquela alegria de ganhar uma alma para Jesus, aquela necessidade de dobrar o joelho para orar, de sentir falta disso. Ele diz que o amor de muitos esfriará. Significa que não é de todos, é de muitos. O teu amor, o meu, não pode esfriar, querido. Não pode morrer. Não pode. Você não pode se conformar em cair, você não pode se conformar em perder, você não pode se conformar em desanimar e viver desanimado. Quem sabe tem gente desviado participando dessa live aí, gente que está afastado do caminho do Senhor. Irmão, você não pode viver dessa forma. Sabe, essa quarentena é um período que você pode agora parar para fazer uma faxina na sua vida. Abandonar o que você precisa abandonar. Renunciar o que é necessário renunciar. E decidir, quando acabar essa quarentena eu vou voltar para a igreja. Eu vou procurar o líder, o pastor. Eu quero que ele ore por mim. Eu quero realmente fazer um concerto na minha vida com Deus. Pessoas que estão me ouvindo, quem sabe, que estão vivendo amaziados, juntados há anos, 30 anos, nunca resolveram sua vida. E é o tempo de você resolver essa situação. É o tempo de você resolver essa situação matrimonial na sua vida, essa situação conjugal. Queridos, ele vai mostrar para nós um outro sinal. Ele diz, no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, Deus também viu que no meio de tudo isso, esfriamento do amor, multiplicação da iniquidade, desamor, pessoas se traindo, ódios, sendo enganadas por falsos profetas, falsas religiões, contudo, ele também viu pessoas que vão perseverar e vão alcançar. A Bíblia diz, correis de maneira que o alcanceis. Então eu quero declarar sobre a sua vida, que você faz parte da geração do arrebatamento. E Deus te chamou para avançar. Você precisa perseverar até o fim. Mas te decepcionaram? Te feriram? E quando é que foi diferente?
Irmão, as coisas mais importantes da vida são difíceis. Sabe, quem teve um encontro real com Jesus não pode deixá-lo porque alguém lhe decepcionou, ou porque agora as portas fecharam, ou porque agora as coisas não estão indo bem. Eu quero declarar sobre a tua casa que esse tempo será um tempo de avivamento para a sua família, um tempo de despertamento espiritual para nós. Nós vimos muitas outras coisas. Eu estou recapitulando um pouco aqui, por quê? Porque muitas pessoas me perguntam, pastor, não ficou muito claro. Eu estou só repassando aqui para você poder entender um pouco mais esses assuntos. Nós vimos também mais à frente, falando sobre, Jesus disse, olha, olhai, ele vai falar sobre a volta dele, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, até o versículo 30, mostrando a volta dele para reinar no milênio. Nós já estudamos sobre isso no Apocalipse, e ele dá um sinal, olha como é que a Bíblia se completa, e aqui em Mateus 24 ele dá um sinal, ele diz, olhai para a figueira, quando floresce, e as folhas aparecem, está perto do verão. Existem duas interpretações para essa passagem. Primeira, ele está mostrando que os sinais da figueira revelam que está próximo o verão, assim também os sinais que ele acabou de mostrar aqui, que nós vimos dos princípios de dores, etc., são também um sinal de que está perto de tudo isso acontecer. Por outro lado, há também uma outra possibilidade. A figueira que floresce aqui é Israel. E eu no último vídeo falei bastante sobre isso aqui. A figueira que floresceu é Israel. Em 1947, em novembro de 47, a ONU vai votar a criação do Estado Judeu. Em maio de 48, Israel vai declarar independência com Ben Gurion, que mais tarde se tornaria o primeiro-ministro de Israel. Inclusive o nome do aeroporto internacional de Tel Aviv tem o nome dele, Ben Gurion. A partir daí Israel vai lutar e lutar muito para poder sobreviver e se manter de pé. De lá para cá já passaram 72 anos desde que a figueira floresceu. 72 anos. O tempo de uma geração é geralmente em torno de 100 anos. Olha só. Jesus vai dizer que não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. E outro. Pensem comigo. É o que eu tenho dito a vocês aqui em outros momentos. Tudo indica. Tudo nos faz crer que nos próximos anos, eu falo por mim, eu não estou afirmando, mas eu acredito que os próximos 20 anos, tudo que nós temos estudado aqui sobre arrebatamento da igreja e grande tribulação vai acontecer. Tudo indica que o tempo está muito próximo e tudo isso vai acontecer. A figueira já floresceu, Israel já nasceu de novo, já é uma nação. E hoje está estabelecida na sua terra. Irmão, Deus disse para Davi, as pessoas podem falar o que quiserem, eu não sou político, eu sou pastor. Inclusive as pessoas discutem comigo, eu me posiciono em algumas questões, mas eu digo para as pessoas, a pessoa, tu é de direita, tu é de esquerda, irmão, eu sou pastor. Eu não sou de direita, nem sou de esquerda, eu não tenho filiação partidária. A minha visão política é a Bíblia. Eu sou da Bíblia, eu sou pastor. Eu sou contra o que a Bíblia é contra e sou a favor do que a Bíblia é a favor. Simples. Eu sou contra o aborto, é pecado, sou contra. Está na Bíblia, sou contra. Eu sou contra a liberação de droga, sou contra. Ah, pastor, mas maconha não é droga, maconha é mentira, maconha é droga. Qual é a definição de droga? Toda e qualquer substância natural ou sintética que em contato ou inserida pelo organismo modifica suas funções. Maconha é droga. Maconha é droga. Aí, mas a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou fizer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não posso acreditar que a maconha vai glorificar o nome de Deus. É necessário libertação. Então, minha posição é que eu sou contra o que a Bíblia é contra, sou a favor do que a Bíblia é a favor. Simples. Sou a favor da família. Sou a favor. Sou contra o pecado. Sou contra o pecado. Pronto. Eu sou a favor do que a Bíblia é a favor, sou contra do que a Bíblia é contra. Agora vejam. O que vai acontecer aqui é tremendo. Israel vai florescer. Tudo já está preparado. E Deus disse que Israel ia voltar para aquela terra. Deus disse que tinha dado aquela terra para Israel.
E olha bem, o território que Israel ocupa hoje ainda é menor do que o que Deus prometeu a Josué. O que Josué é maior. Então, é só você ler 2 Crônicas, capítulo 7, Samuel, capítulo 7. Deus diz o que para Davi? Quando Davi o Senhor e Deus não permite, mas Salomão vai fazê-lo depois, Deus vira para Davi e disse: eu plantarei Israel nessa terra, e ele nunca mais será removido. Irmão, não sou eu que disse, foi Deus que falou. Acabou. Irmão, passou milênios. Para onde é que Israel foi de novo? Irmão, quantos povos não se perderam, não foram dissipados depois de guerras e nunca mais apareceu de novo? O máximo que se tem são pequenas comunidades em algum lugar que ainda mantêm algum resquício de sua cultura. Mas está lá, falando hebraico, está lá, bandeira, está lá, hino nacional, rabinos, sinagoga, está lá, cultura estabelecida, está lá, garotos com 13 anos, mitzvah. A cultura deles permaneceu. Por quê? Porque eu plantarei o meu povo nessa terra e nunca mais será removido. Foi Deus que disse. Irmão, pode acontecer o que for, isso ia acontecer, porque Deus determinou que aconteceria. Deus falou para Abraão: essa terra aqui, Deus falou para Abraão quando ele chegou nos carvalhos de Moré. Deus falou, os cananeus estavam na terra, e Deus disse para Abraão o quê? A tua descendência darei essa terra. Acabou. Irmão, Deus falou. Então, a gente precisa ter uma visão, irmãos, do ponto de vista bíblico do que está acontecendo na geografia, principalmente da região do Oriente Médio. Mais precisamente de Israel. É uma terra que foi prometida por Deus ao povo, à descendência de Abraão, a Israel. E é o que está acontecendo. Por quê? Porque Deus falou e Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Agora, no nosso caso aqui, no nosso estudo escatológico, qual a importância disso para nós? Repito, aqui profetiza que a figueira iria florescer. E esse seria um sinal para o mundo de que está prestes a acontecer a volta de Cristo para arrebatar a igreja, grande tribulação, batalha do Armagedon e milênio, vinda de Cristo. Olha aí, já tem 72 anos que Israel voltou. A figueira floresceu. Significa que tudo está muito perto de acontecer. Oh, aleluia. Nós estudamos isso e eu continuo aqui de onde nós paramos. Nós paramos no versículo 36, verso 36. Ele vai dizer o seguinte, nós paramos no verso de número 45. O sermão continua a parábola dos 2 servos, verso de número 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, a última exortação. A última exortação. Vejam, a última exortação que Deus vai trazer para nós. Vejam, lembre que Jesus está falando com os discípulos aqui em particular, quando eles perguntam para ele, Senhor, que sinais haverá de tua vinda? Que sinais haverá da destruição do templo, etc. E o fim do mundo? Jesus, depois de revelar tudo, Jesus faz aqui uma parábola de um empregado que o patrão vai viajar e o deixa administrando os seus bens e administrando a sua casa. E ele diz que esse empregado tem a opção de servir bem, mesmo na ausência do patrão, mesmo na ausência do seu senhor, tomar conta direitinho, trabalhar, e é bom que o senhor da casa o ache daquele jeito. Chegando lá, tudo em ordem.
Chegando lá, tudo certinho. Ele servindo bem, tanto na ausência como na presença. Mas ele diz que se esse servo for mal, ele vai gastar dinheiro, ele vai gastar o tempo dele bebendo, gastando, vai bater, tratar mal os seus subordinados, e o final dele é com os hipócritas, e será lançado nas trevas exteriores. E a Bíblia diz que ali haverá pranto e ranger de dentes. É uma advertência enorme para nós. Significa que a maior preocupação de Deus hoje, nessa noite, guarda o que eu vou lhe dizer, não é como você começou, mas é como você vai terminar. A maior preocupação de Deus não é como você iniciou, mas é como você terminará a sua carreira. Você pode ter falhado no início, você pode ter errado no meio, mas se você decidir agora mudar a rota da tua história, mudar a rota da tua vida, semear, a partir de agora, sementes de obediência, de fidelidade a Deus, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que aparentemente ninguém saiba, mesmo que acredite que nunca será pego. Viver uma vida dupla ou uma vida de pecado, ou uma vida simplesmente ociosa, sem tempo para Deus, sem tempo para o Senhor. Se você decidir mudar isso e ter uma vida com Deus, de comunhão, uma vida dedicada à palavra de Deus, eu lhe garanto, essa parábola não é uma advertência para a sua destruição, mas a Bíblia vai nos chamar de servo bom e fiel. Mateus 24 é, na verdade, uma grande trombeta de Deus, porque lembrem, Mateus 24 vai ser escrito antes do Apocalipse. Mateus 24 será escrito antes do Apocalipse. O livro do Apocalipse, cronologicamente, é o último livro da Bíblia a ser escrito. Ele está na ordem dos livros como o último e também foi o último livro a ser escrito. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito é o Evangelho de Marcos. Agora vejam, os evangelhos vão ser escritos bem antes do Apocalipse. Mateus vai trazer para a igreja uma palavra forte sobre a grande tribulação, sobre a volta de Cristo, sobre a necessidade de vigilância, e explicando que esse tempo é o tempo de princípio de dores para nós. E logo após, de alguns anos, vem o Apocalipse destrinchando detalhadamente isso. Ou seja, é como se Deus pegasse e desse uma amostra pequena, para depois trazer a revelação completa. Foi o que ele fez com Mateus 24. Mateus 24 é uma pequena dose para a gente experimentar da escatologia, do Apocalipse, para depois mergulhar toda a revelação no livro do Apocalipse. Eu termino aqui lembrando a você o que está escrito nesse texto, que será bom, quando o Senhor voltar, nos achar como servo bom e fiel. E ele compara aquele que ouve a palavra dele e aguarda como aquele que edifica a sua casa na rocha, e não como aquele que edifica a sua casa na areia, que é comparado àquele que ouve e não guarda a sua palavra. Que Deus possa guardar você e a sua vida. Eu tenho certeza que essas lives que eu estou fazendo aqui é um tempo profético de Deus, de despertamento para você. Deus não me colocou aqui à toa. Eu venho aqui como voz profética de Deus para você, para dizer, o tempo está próximo. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Tá? Amanhã eu vou vir aqui e vou começar um outro assunto. Eu vou trazer um assunto tremendo aqui amanhã. E eu vou estar ministrando aqui amanhã um assunto tremendo. Eu vou estar trazendo um assunto aqui fantástico sobre o tema que eu vou ministrar amanhã é: se minha mente muda, o meu futuro muda. Se minha mente não muda, o meu passado volta. É uma ministração tremenda. Inclusive vou lançar esse ano um livro. Agora no meio do ano eu vou lançar um livro com essa ministração. Quem quiser, irmão, vai ser um negócio, não é escatológico, mas é uma ministração forte. E eu tenho ministrado ela pelo Brasil, em várias igrejas. Amanhã, 9 horas da noite, eu vou estar aqui. Amanhã, horário normal, 9 da noite. Se minha mente muda, meu futuro muda. Se minha mente não muda, meu passado volta. Então, se você pode, espalha isso para todo mundo. Espalha isso para todo mundo. Amanhã, 9 da noite, eu vou estar aqui para ministrar.
Vai ser uma série de 3 ministrações. 3 ministrações, todas as 3 vão estar no YouTube. 3 ministrações. Se minha mente muda, meu futuro muda. Se minha mente não muda, meu passado volta. 3 ministrações sequenciais. E no final eu vou ministrar sobre a sua vida. É um trabalho assim, para libertação de mentalidades, para mudança de coração, para uma vida totalmente diferente. Em nome de Jesus. A irmã André está pedindo aqui para passar o endereço de Marechal Hermes, da igreja, né? A igreja fica na rua Américo da Rocha, número 72. Eu vou escrever, tá? Qualquer coisa eu escrevo aí para ficar mais fácil para vocês saberem. Tá bom? E queridos, então amanhã, 9 da noite, se minha mente muda, meu futuro muda. Se minha mente não muda, meu passado volta. Você precisa dessa ministração. Chama todo mundo, convida todo mundo, porque essa é uma palavra que vai mudar a tua cabeça. Vai mudar teu coração. Vai te levar a um outro nível, a um outro patamar. Chama todo mundo. A gente tem amanhã aqui pelo menos umas 150 pessoas ao vivo participando dessa palavra. Você precisa, chama todo mundo. 9 horas da noite eu vou ministrar essa palavra aqui. Tá? Aqui a irmã botou passando. Ah, passado não. É isso aí. Então, ó, amanhã, 9 horas da noite. Guardou? Se minha mente muda, meu futuro muda. Se minha mente não muda, meu passado volta. Então, ó, é uma palavra tremenda. Você vai ver. Eu vou lançar um livro em junho com esse assunto. Vai ser tremendo. Vai impactar a sua vida. Eu vou ministrar aqui em 3 noites. Eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Tá? Oro que Deus abençoe você rica e poderosamente. Vivamos hoje como se Cristo voltasse agora. Que Deus abençoe. Eu tenho certeza que estou dando boa noite para a geração do arrebatamento. Tá bom? Então amanhã, 9 da noite. Esse vídeo que eu estou ministrando aqui agora, daqui a 1 hora e pouquinho, já vai estar no YouTube. Vale a pena você assistir de novo e vale a pena você compartilhar. Irmão, pensa bem. Tenho certeza que você conhece alguém que precisa ver essas ministrações que eu tenho ministrado aqui. Tenho certeza disso. Que você conhece alguém que você pensa assim, poxa, se fulano assistir essas palavras, essa série de ministrações do pastor William, irmão, quem não está inscrito ainda no meu canal, por favor, passa lá agora, não espera até amanhã não. Se inscreve no nosso canal no YouTube, curta lá os nossos vídeos e pega toda a série do Apocalipse e toda a série de Mateus 24. Tenho certeza que vai marcar sua vida para sempre, tá? Deus abençoe vocês. Eu estou com o coração muito regozijando de poder estar aqui com vocês todo dia. Tem sido para mim um privilégio. Deus abençoe todo mundo. Então amanhã, 9 horas da noite, estamos juntos aqui. Shalom.